Boa tarde a todos. Shalom. Que o Senhor abençoe a todos que estão chegando nesse momento na sala Brilhantes Discipulando de Jesus. É com enorme prazer que nós damos início nesta tarde, aqui nesta lição de número 7, onde nós vamos estar abordando hoje a mensagem de Jesus e o reino de Deus. Lição de número 7, a mensagem de Jesus e o reino de Deus. Ok? Que Deus abençoe a todos. Bem, meus amados irmãos, alunos, a você que está recebendo esta mensagem, a você que vai ser alcançado por esta mensagem, que está nos acompanhando, que é notificado, recebe um convite, não nos deixe, de ser estimulado, de estar junto com você, trazendo a palavra de Deus. O nosso único intuito aqui, eu quero deixar bem claro, não é proporcionar uma nova doutrina, não é dizer que é melhor do que ninguém, que sabe mais do que alguém. Nós queremos apenas trazer o ensinamento do discipulado para as pessoas que precisam ter o conhecimento do Evangelho, tá bom? Esse conhecimento básico, esse conhecimento que você começa iniciando o Evangelho sobre quem é Jesus, sobre qual é a mensagem de Jesus, sobre o propósito do reino de Deus. Essas mensagens que nós estamos aqui, desde que nós iniciamos o propósito de estar trazendo essas lições bíblicas para novo convertido, que é o discipulando, ela nos proporciona a gente estar ensinando de uma maneira lúdica, de uma maneira bem simples, sem muitas complicações, E o principal, na sua casa, no seu conforto, na tela do seu celular, na tela do seu celular. É o único meio que mais as pessoas estão visualizando, curtindo, tá bom? Não deixe de continuar convidando. Tem aquele seu amigo que precisa de uma mensagem. Se você precisar, você pode dizer para alguma pessoa: olha, a pessoa que transmite a aula, ele é uma pessoa que ele é um ex-alcoólatra, sabe? Um ex-viciado em droga, uma pessoa que vivia numa vida dissoluta. Você pode falar que esse é o meu testemunho. Brevemente eu irei dar meu testemunho aqui, falar um pouco sobre minha vida e a minha conversão. Você pode também dizer que eu era uma pessoa, que eu era afastado do Evangelho. Eu me afastei por 2 vezes do Evangelho. Vivi em momentos difíceis, Perdi a minha família e depois o Senhor restaurou o meu lar, trazendo mais sossego, trazendo mais amor, comunhão entre o meu lar. E não é fácil a gente, nesses dias que nós estamos hoje, vivermos em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor e em comunhão com a sua família. Comunhão com Deus e comunhão com o Senhor é a mesma coisa, mas em comunhão com a sua família, em comunhão com a sua igreja, com a sua congregação. Tem uma mosca chata aqui. E a gente precisa, de certa forma, ter onde se congregar. Não deixe de se congregar. Procure alguma igreja que esteja mais próximo. Se você já é uma pessoa que é afastado, volte para a sua igreja. Procure buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Se está difícil você voltar, você estando no mundo, o que dirá você estando afastado da igreja? Fica mais difícil ainda você procurar se reencontrar, voltar para os caminhos do Senhor de uma maneira independente. Você precisa de uma maneira aonde o Senhor, Ele venha operar
na sua família, no seu lar. Vê o seu testemunho. Procure uma igreja que seja uma igreja que tenha responsabilidade com a sua vida. Uma igreja que se preocupe de verdade com a sua família. Olha, hoje em dia são muitas as igrejas que existem. E eu conheço muitas igrejas. Eu me congrego na Assembleia de Deus, que aqui no nosso Ceará temos o Ministério Templo Central. Mas aqui também na minha cidade temos a Assembleia de Deus Madureira, nós temos a Montese, todas que são ligadas à Assembleia de Deus e outras mais que a gente conhece que tem um trabalho ministerial, que tem responsabilidade, que tem compromisso com a família, compromisso com a palavra de Deus principalmente, tá bom? Então, eu agradeço, né, fortemente você que está nos apoiando, você que tem ouvido a mensagem, que tem gostado. Continue conosco. Nós vamos terminar o nosso primeiro ciclo e nós vamos, tem uma mosca chata me incomodando aqui, pessoal, vou te dizer, viu? Nós estamos no período invernoso e é normal esses insetos estarem se manifestando, né? Perdão. Vamos continuar. Meu misericórdia. Então, como eu já havia falado, eu tenho interesse que no terminado o primeiro ciclo desta lição, a qual nós estamos hoje na 7ª lição, tá bom? Do Discipulando, você que tiver interesse, eu quero enviar para você um certificado de participação. É bem simples, sabe? Ele vai conter o seu nome, vai conter a capinha da revistinha, as 13 lições que nós estaremos abordando aqui, e logo mais você entra em contato com a gente, eu vou te dar algumas regras, que a regra é esta: você assistir às aulas, né? Mas eu não vi a live, mas vai ficar registrado na nossa sala, tá bom? Nós temos aqui, vamos fazer a chamada agora na nossa sala, e é importante que você assista, tá bom? E curta o vídeo que você assistiu, você dá um like, tá bom? Para poder a gente saber que você faz parte, não só de estar presente aqui na sala Brilhantes Discipulando de Jesus, e no grupo que faz parte sobre este ciclo, né? Nós temos um grupo deste ciclo, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Nós teremos mais 3 ciclos, aonde nós vamos abrir novos grupos. E pessoas que fazem parte da Sala Brilhantes Discipulando de Jesus, nós enviamos o convite para fazer parte do grupo, que é este grupo desta aula, deste ciclo, que nós estamos ministrando hoje, a 7ª aula, ok? E essas pessoas, eu preciso que você comunique, né? Dê seu like, coloque lá, eu tenho interesse em receber o meu certificado, e você com certeza será mandado para você o certificado em nome de Jesus. Vamos aqui à chamada dos que fazem parte do grupo, né? Que a Sala Brilhantes Discipulando de Jesus, ela tem o grupo do ciclo 1. Vamos lá. Gildo Cunha, nosso amigo, pastor Melo Verniz, lá da África. Paz do Senhor, meu amigo pastor. Jânio Ferreira, Giliardi Carlos, meu amigo, um abraço, Giliardi. Polimata Valdemar Inexplicável, Deus abençoe, irmão Valdemar. Catiane Monteiro, minha amiga. Wagner Souza, Francisco Wagner Estevão, Neudiane Félix, minha esposa. Joseli de Souza, minha amiga lá da Serra, um grande prazer. William Marques, Francilene Gomes, Alexandra Souza, Ana Cristiane Alves, Verlene Mendes, Luiz Carlos Cordeiro, Zé Cunha, Victor Emanuel, Gilson Moreira, Mibenésio Neves, Nádia Cristina, Bruno Ricardo, é o Brunão do comércio do Depósito Vitória, um abraço, Bruno. Lucas Prado, meu amigo. Jorge Luiz, Hanna, Matheus Gabriel, João Paulo Costa, Valdir Souza, Francisco José, Gerson Diego Cunha, Janilson Gomes, nosso amigo Janilson,
Ivonete Silva, Francisco Velton de Souza, é o Velton, um abraço, meu amigo. Marcela Gaspar, minha amiga, nós estudamos juntos na quinta série, quarta série em diante, né? Gerardo Mota, esse cara aqui, ele vende carro na cidade de Sobral. Um abraço, Gerardo Mota. Fátima Maria, Bené Martins, Marcelo Gabriel, esse é o cascudo, meu amigo Marcelo, ligado na live. Like. Marcela Carvalho, sua esposa, um abraço, minha irmã. A paz do Senhor. Valdemar Pereira, Valdemir Fernandes, Mirela Ferreira Reis, a minha prima lá de Fortaleza, ligado conosco. Carlos Sacomani, Odair Nascimento, nosso amigo que trabalha nas construções de móveis, né, de madeira. Um grande abraço, meu amado irmão. Rodrigo Moreira, e a todos que Deus abençoe grandemente. Bem, pessoal, é isso, né? São essas pessoas que nós estamos aqui unidos para poder transmitir a palavra. Espero que até este momento você esteja gostando do desenvolver dessas lições, do desenrolar, né, do que está sendo conversado aqui. Nós já tivemos a primeira lição, que diz a necessidade humana, o problema do pecado. Nós já tivemos a lição de número 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Lição de número 3, quem é Jesus? Lição de número 4, o caráter de Jesus. Lição de número 5, o ministério de Jesus. Lição de número 6, o novo mandamento, a qual nós tivemos que desdobrar em 2 etapas. E eu procurei ser bem... Eu acredito que esse desdobramento em 2 etapas se deu até pelo fato de eu ter faltado, né, pessoal? Um dos domingos eu não tive a manifestação aqui da aula, não tivemos a live, mas a gente teve, né, esta outra lição onde eu tive que fazer uma segunda parte. Eu acredito que tenha sido proveitoso. Eu até posso dizer para vocês que nós tivemos um número expressivo de visualizações, tá? Na primeira, nós em poucos dias, eu não tive nenhuma das outras lições ministradas 400 visualizações, né? Eu nem sei agora, se eu for olhar, ela ultrapassa isso. Então, assim, desde a primeira lição até esse momento, eu acredito que a mensagem deva ter falado fortemente, e é este o nosso intuito: a verdade nua e crua, sem meias palavras, tá bom? Que falamos a verdade com propósito e honestidade. E hoje nós estamos com uma lição, a mensagem de Jesus e o reino de... A mensagem de Jesus, o reino de Deus. Então vamos começar nossa lição, leitura bíblica em classe. Você que trouxe a sua Bíblia, tá bom? Vá pegar lá a sua Bíblia, onde ela está. Vamos ler comigo, tá bom? Pegou a Bíblia? Eu vou dar aqui alguns segundinhos para você pegar a sua Bíblia. E logo mais nós fazemos a leitura em 2 livros, no Evangelho de Mateus, em 2 passagens bíblicas, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 3, e no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e Mateus, capítulo 11, tá bom? No capítulo 3 de Mateus, você abre no versículo do 1 ao 3, e no capítulo 11, você abre do versículo do 1 ao 5, tá bom? Bem facinho. No mesmo livro, você só faz folhear algumas páginas.
Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 11, do versículo do 1 ao 5. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vamos fazer uma rápida oração para que o Senhor nos abençoe e nos guie nesta lição de número 7. Senhor nosso Deus, em cuja presença, Senhor, nós nos encontramos, te pedimos, ó Pai, a direção pelo Teu Espírito Santo, para que possamos falar as palavras provindas de Ti, meu Pai. Trazer, Senhor, as explicações da Tua palavra. Meu Deus, que esta lição toque no coração, fale com as pessoas que estão precisando aprender mais de Ti. Nos abençoe, nos guarda e nos protege, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, como é que você está, né? Você está bem? Você tem ficado ansioso para seguir as aulas que são ministradas aqui? Como é que tem sido aí esses dias após você ouvir as lives e a gente está aqui junto, né? Aos domingos. Você tem aprendido? Deus tem falado com você? Pois é. A minha vida também tem sido um pouco diferente, sabe? Ela tem sido impactada de muitas perseguições, tá bom? Muitas afrontas. Diferente de que a gente pensa, poxa, o cara começou a fazer live, ei, tá bombando, né? Não, irmãos, é o contrário, né? A Bíblia diz que quando você pega na cruz e seguir o Senhor, a padecer mais perseguições, mais afrontas, mais tribulações, tudo isso em maior quantidade, né? Bem-vindo às tribulações. Mas, por outro lado, nós temos aquela vida que precisa de uma palavra especial, aquela vida que está carecendo ouvir a palavra de Deus, está com sedento, está com aquela sede de ouvir o Evangelho, de ser tocado por Deus, e às vezes a palavra vem no momento certo. Não é verdade? Então Deus abençoe a sua vida, espero que esteja tudo bem e que você esteja sendo ricamente abençoado, e a todos quanto esta palavra está chegando, em nome de Jesus. Introdução. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, entre outras coisas, que devemos pedir a Deus que envie o seu reino, ou o seu reinado, sobre nós. Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13, está registrada esta oração, né? Nós devemos pedir a Deus que envie o seu reino ou o seu reinado sobre nós.
Isto para que façamos aqui na terra a vontade do Pai, exatamente como ela é feita no céu. Tal não significa uma anulação do nosso livre-arbítrio, mas justamente o contrário, pois a vontade do Criador foi realizada. Certamente, os nossos verdadeiros anseios serão contemplados. Por isso, Jesus instruía os seus discípulos a que buscassem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas essenciais e básicas certamente não nos faltariam. Em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, está essa expressão, para registrar aqui, você também procurar ver onde está escrito. É justamente acerca desse assunto que nós vamos estudar hoje. Primeiro ponto, João Batista, o último precursor do reino de Deus. Olha, antes de começar a falar sobre João Batista, eu tenho uma pergunta para os nossos internautas. E se você puder me responder, mas eu vou deixar aqui a pergunta. Quando Jesus nasceu, certo? Que houve a perseguição de Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque a Bíblia relata que quando Maria estava grávida, ela foi visitar a sua prima Isabel, que era mãe, né? Estava com João Batista no ventre. E quando Maria chegou à porta, que ela saudou a saudação Shalom, que ela ouviu a saudação de Maria, sua prima, a criança estremeceu no seu ventre. Então, quer dizer, as duas estavam grávidas no mesmo período. E eu te pergunto, quando o decreto de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, no intuito de matar a criança Jesus, João Batista também teve os seus pais, que é Zacarias, que ele era sacerdote no templo. Isso a Bíblia não relata. O que eu vou fazer aqui é a pergunta. Eles tiveram também que fugir? Porque Maria, né, e José tiveram que fugir. E foram para o deserto. O Egito. Não está longe, não. É tudo no mesmo caminho. Vai chegar lá. E Zacarias, que era sacerdote, né? Houve até a questão de quando a criança nasceu, porque ele ficou mudo, porque não acreditou na palavra do profeta. E eu queria saber, né? Isabel, juntamente com Zacarias, que era sacerdote do templo, como é que foi? Eles fugiram também? Ou esconderam a criança? Sabe? Então, fica aqui essa pergunta para que a gente possa buscar nos anais da história, né? Nas arqueologias bíblicas, nas arqueologias encontradas nos livros. Onde é que nós podemos, na própria Bíblia, nós encontramos a resposta disso? Fica aqui a pergunta, né? Jesus com a sua... José e Maria fugiram para o Egito para que a criança não fosse morta. E João Batista? Zacarias, que era sacerdote, e a sua mãe, o que eles fizeram para se livrar da morte de todas as crianças? Porque eles tinham a mesma idade. Fica aí
essa, essa dúvida para vocês destrincharem, tá bom? Depois, na próxima aula, quem sabe, mas deixa aí para vocês ficar quebrando a cabeça. João Batista, o último precursor do reino de Deus, profetizado por Malaquias. Profetizado por Malaquias. O último profeta literário do Antigo Testamento, Malaquias, profetizou que antes da manifestação do dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para converter ou fazer voltar o coração dos pais para os filhos e vice-versa. Ele também admoestou os judeus a que lembrassem da lei de Moisés, até que isso não aconteceu. Ele lembrasse da lei de Moisés até que isso acontecesse. Malaquias 4:4. Quem estuda a Bíblia sabe que o conhecido profeta Elias desenvolvera seu ministério anos antes de Malaquias e já havia sido miraculosamente transportado aos céus. Onde é que está escrito isso? Lá em 1 Reis, capítulo 17, você vai ter essa história. Também tem um livro de 2 Reis, né? No capítulo 2, você também vai ver essa mesma história. Assim, a profecia de Malaquias, conforme o anjo Gabriel, e o propósito de Jesus disseram, cumpriu-se em João Batista. E agora? O Elias que havia de vir, nós temos a referência para nós entendermos em Mateus 11:14, que diz: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Em Mateus também, continuando, capítulo 17, versículo do 10 ao 13, diz: os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que ele falava a respeito de João Batista. Para ajudar nesta compreensão também, nós temos aqui no livro de Marcos, capítulo 9, do Evangelho de Marcos, que diz assim, capítulo 9, versículo do 11 ao 13. E interrogaram-no, por que dizem os escribas que é necessário que o Elias venha primeiro? É a mesma passagem que eu li, né? E respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, pois está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, existe também uma passagem
aonde o Senhor Jesus, e também tem também Lucas, que eu acho que deve ser a mesma referência. Lucas no capítulo 1, né, no versículo 16 e 17, acho que é esse aqui. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? É essa passagem. Lucas capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Elias, ele veio. Mas o que o profeta Malaquias está falando aqui, né? Ele justamente, o primeiro Elias, para que você saiba, ele veio 400 anos antes de Malaquias. O profeta Malaquias, que para a nossa Bíblia é o último livro do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, ele fala a respeito deste Elias que havia de vir. Esta voz que clama no deserto, que haveria de proclamar o dia do Senhor. Então, a este, ele disse que viria como Elias. Elias viria. E o Senhor aqui está falando, deixando claramente, que ele já veio. Não o Elias que já... O primeiro Elias já veio. Mas ele estava falando deste outro Elias, que ele viria no espírito e poder de Elias. Quer dizer, na mesma inspiração. Nós podemos até ter a certeza que ele veio, né? Até as vestes eram as mesmas, né? Se vestiam de pele, né? Pele de camelo, usavam um cinto, né? Eram parecidos as suas vestiduras. E também a forma de atuação, né? Destemido, uma pessoa que proclamava a verdade. Você vê bem que quando o profeta Elias, lá no Antigo Testamento, quem foi que ele afrontou? Quem foi o reinado, né, que ele teve que proclamar? O tão conhecido 400 profetas de Baal, né? Pois foi ele, Elias, né? Quem foi o reinado? O reinado de Acabe e a tão famosa Jezabel. Pois é, que veio aquela palavra: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Quando ele diz, o Senhor o responde: não, Elias, eu tenho guardado 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então aquela grande perseguição que Elias sofreu ao desafiar as prostituições. Esta prostituição não é... essa é boa. A prostituição que cometera Jezabel não se diz respeito ao corpo, prostituir-se, mas se diz respeito à profanação, à prostituição de adorar outros deuses. Pois é. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o Senhor diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, e vice-versa, aquele que quiser ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. A esta proporção você entende que o adultério aqui é o da palavra, né? E a prostituição também
quando se cometia era de adorar outros deuses, no caso o deus Baal. Então, ao momento que ele teve que desafiar, a ensinar o povo a adorar o Senhor Jeová, a adorar o único Senhor, Yahvé, né? Esta luta iniciou-se porque Acabe era de Israel, rei de Israel, Acabe. E ele tendera a arrumar esta mulher que tinha costumes de adorar outros povos, né? No caso, o deus Baal. E este Baal se fazia sacrifícios e oferendas. Neste meio tempo, ela incitou a Acabe a adorar também Baal. Neste tempo em que ela fez ele seguir os deuses dela, ela fez com que ele matasse e perseguisse todos os profetas de Deus. E quem era um dos tais que estava sendo perseguido para ser morto? Elias. E foi justamente nesta perseguição que Elias lançou uma profecia de não chover por 3 anos e 6 meses, né? E houve aquela seca de 3 anos e 6 meses de não chover. E diz a história que os profetas de Baal se cortavam, faziam sacrifício e não há nada de chuva. E a grande história da Bíblia, onde ele chegou e disse: olha, vocês clamam ao Deus de vocês, nós vamos botar aqui uma oferenda, matar aqui um cordeiro, um animal, colocar sobre o altar. O Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E diz que eles se retalhavam, se cortavam todo e gritavam de manhãzinha até o atardecer e nada. E a palavra de Deus diz, meus amados alunos, que Elias falava assim: olha, grita mais alto, porque talvez ele esteja dormindo e ele não está ouvindo vocês gritarem. Elias debochava. Ou quem sabe ele deu uma saidinha e não tem como se encontrar de responder vocês agora. Pessoal, diz que a história fala que eles ficaram exaustos de tanto clamar e nada deste Deus responder. E quando chegou a vez de Elias, aí ele fez lá, arrumou o altar que eles tinham derrubado, quebrado tudo, e mandou jogar baldes de água em cima, né, da lenha, de tudo que tinha por lá, jogou água. Mas joguem mais água. E a água era escassa naquele momento. Mas ele diz que ele começou a fazer a oração: ó Senhor Deus, para que este povo saiba que tu és Deus. Diz que antes de ele terminar a oração, veio uma coluna de fogo e queimou todo o holocausto, toda aquela oferta e sacrifício. Diz que o fogo lambeu ao redor toda aquela água, evaporou-se tudo e foi recebida aquela oferta. E na mesma hora ele decretou que o temor tomou de conta do povo e mandou que se matasse todos aqueles 400 profetas de Baal. Essa é a história, uma das tais histórias de Elias, né? Então João Batista veio no espírito e poder de Elias, anunciando, né, sobre anunciando sobre o povo de Israel o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. E o desafio dele foi aquela palavra que ele falou para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O nascimento de João Batista, cerca de 400 anos depois da profecia de Malaquias, certo? Deixa eu dizer para vocês aqui quando foi o período do 1 Reis.
capítulo 17. Primeira Reis 17, 910 antes de Malaquias. 910 antes de Cristo, certo? E 910 antes de Cristo. Então nós temos justamente a profecia e 400 anos antes de Malaquias. É justamente isso. Quer dizer, é muito tempo, né? A profecia, o acontecimento da vida de Elias, para a profecia de Malaquias e depois para o nascimento de João Batista, são justamente de Malaquias a João Batista, são os 400 anos de silêncio. Desculpa. Então, da profecia de Malaquias, um sacerdote chamado Zacarias estava cumprindo sua vez no seu turno de oficiar o culto judaico. Como eu disse, Zacarias, pai de João Batista, ele era sacerdote, né? E ele tinha o seu turno e os seus afazeres no templo. Eram vários sacerdotes, mais de 100, tá bom? E tinha só um sumo sacerdote, né? Na época de Jesus, era o Caifás. E ele, cumprindo a sua vez no seu turno de oficiar o culto judaico, quando avistou um anjo chamado Gabriel, o mensageiro de Deus, viera trazer a notícia de que Isabel, esposa de Zacarias, mesmo sendo avançada em idade, concebera e daria à luz um filho. Por ter duvidado, Zacarias ficou mudo até o seu filho nascer, como orientado pelo anjo. Deram ao menino o nome de João. O ministério de João Batista. Desde o seu nascimento, João Batista causou curiosidade nas pessoas. No cântico profético de Zacarias, seu pai, está sintetizado o ministério que Deus destinara a João. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 67 ao 79. Seu trabalho consistiu em advertir ao povo, despertando-o para um julgamento divino, que para o Batista se avizinhava juntamente com seu estabelecimento do reino dos céus. Espera aí, vamos lendo direitinho com calma. Despertando-o para o julgamento divino que, para o Batista, se avizinhava justamente com o estabelecimento do reino dos céus. Quer dizer, a sua mensagem era trazer esta alusão ao reino dos céus, certo? Coisa que antigamente não se falava sobre reino dos céus. O único reino de Deus que existiu foi em Adão, tá? Fica bem claro isso aqui. Até então, o povo vivia de uma maneira sem reino de Deus. Apenas com a vinda do Messias é que se estabeleceria um novo reino. Eu falei quase toda a aula, né? Só com esse bizuzinho, né? É preciso entender, particularmente, no que diz respeito ao reino de Deus, que João fala de algo que ele não sabe claramente como é, devido ao fato de João ser judeu. Provavelmente sua perspectiva a respeito do reino era nacionalista e política. Quer dizer, João também acreditava que este reino de Deus era no meio político, no meio dos romanos e no meio da religião, no meio do povo judeu, né? Ele também não tinha uma certeza aonde esse reino se estabilizaria. E ele acreditava ser no meio político ou religioso. Ele, porém, é claro ao dizer que a sua missão consiste apenas em anunciar
a vinda do responsável pelo estabelecimento do reino de Deus. Então, João, Evangelho de João, diz dessa maneira, para você poder compreender melhor a lição. No capítulo 1, versículo do 6 ao 8, que diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a respeito da luz. E no capítulo 3, versículo 28, diz: vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ficou bem claro? Ele não tinha uma certeza, mas veio testificar a respeito do reino de Deus, a respeito da verdade. Ele não era a luz, mas veio testificar a respeito da luz, preparando o caminho do Senhor. Segundo ponto, Jesus Cristo, o fundador, iniciador do reino de Deus. Cristo, Messias, do esperado, anunciado, Cristo, o Messias esperado, anuncia o evangelho do reino de Deus. Ansiado por todos os judeus, o ungido, Messias no hebraico, ou Cristo no grego, visto como descendente de Davi, era aguardado como grande libertador que restauraria a soberania política de Israel. Assim, é com grande entusiasmo que Marcos informa que após a prisão de João Batista, veio Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. Na verdade, essa era a principal mensagem do mestre, e o mesmo de seus discípulos e apóstolos, pregando o reino de Deus. Essa mensagem era ansiosamente aguardada, pois se pensava que ao soar dela se acabariam todos os problemas pelo simples fato de eles serem descendências de Abraão. Todavia, como os advertira João Batista, eles não deveriam presumir-se de si mesmo ou serem filhos de Abraão, pois mesmo das pedras Deus poderia suscitar filhos de Abraão. Esta dita passagem bíblica, ela diz respeito às pessoas se acharem, por serem judeus, acreditavam que somente em ouvir a mensagem eles já estariam sendo participantes do reino de Deus. É por isso que havia muitas pessoas que chegavam e diziam: e nós, o que devemos fazer? Arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos e sede batizados. O batismo era a principal ênfase do arrependimento, certo? E quando ele fala que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, ele está falando de nós. É porque assim, de nós do Brasil, de nós da África, da Índia, de outros países que não fosse de Israel, O Brasil nem existia, para melhor falar, sejamos bem claros. Mas
Qualquer outros povos que não fosse de Israel era chamado gentios. Gentios quer dizer outras gentes. Então Deus disse, João Batista disse, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Pedras, no sentido, não é a pedra que você vê, é o coração de pedra. Eram as pessoas que tinham outras culturas. Eles acharam, olha, para você ter uma ideia, se você não fosse de Israel, era como se você fosse considerado um índio, sabe? Uma tribo, aquele povo ali de uma tribo, sem noção de nada. Então, somente eles é que tinham essa primazia. Mas foi claramente explicado por João Batista que neste novo reino de Deus, até das pedras ele poderia suscitar filho de Abraão. É eu, é você, tá bom? Batizado com o Espírito Santo. Uma das características e também promessas mais marcantes do Cristo é que, conforme João Batista, enquanto este batizava com água para o arrependimento, aquele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, como forma de revestimento. Quer dizer, João batizava só com água para arrependimento, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Assim, se o batismo de João era um rito de passagem para explicar algo que ocorrera, que já ocorrera, o batismo de Jesus marcava uma condição permanente de algo que apenas se iniciara com o tal revestimento. Quer dizer, com o primeiro passo, que era apenas para marcar um acontecimento, o batismo de João, que era o arrependimento, o de Cristo era permanente, porque ele estava iniciando um tal batismo de revestimento. Quer dizer, era como se fosse um segundo batismo, só que sendo pela pessoa de Jesus. E esse batismo permaneceria com o Espírito Santo. O comissionador dos anunciantes do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 10, versículo 7, Jesus instrui seus discípulos a que se anunciem a chegada do reino de Deus, dos céus. A mesma passagem é relatada por Lucas, ao dizer que Cristo enviou os seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa mensagem de designação é repetida em Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9. Quando o mestre instruiu os seus 70 discípulos, e em qualquer cidade em que entraste, vos receberem, comei do que vos puserem diante, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E assim, apesar de Jesus iniciar, fundar o reino de Deus, incumbiu seus discípulos de anunciar tais boas novas. Terceiro ponto. A Bíblia diz em Romanos sobre uma passagem bíblica que fala sobre o reino de Deus. Ele não é comida, nem bebida, mas Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa passagem é usada justamente para poder ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Olha só essa parte aqui, ó. Não é comida, não é bebida, mas o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a diferença do Evangelho. Esta é a maior revolução do Evangelho. Alegria no Espírito Santo. Não é alegria em carro, não é alegria na comida, no banquete, nas bebidas, nas brincadeiras. Não é essas brincadeiras de alegria. É alegria na presença de Deus. É alegria em você ser libertado verdadeiramente, ser libertado da mentira, ser libertado do vício, ser libertado da prostituição, ser libertado do engano, ser libertado da maledicência, das práticas erradas. Esta é a alegria no Espírito Santo. A justiça, a paz que o mundo não tem. Disse Jesus: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então o Senhor tem uma paz diferente do mundo. O mundo é passageiro. Isso que eu acabei de dizer chama-se reino de Deus. A mensagem do reino de Deus. Eu estou anunciando o reino de Deus. Vamos lá, pessoal. O estabelecimento do reino de Deus. O conceito de reino de Deus, no que diz respeito à nomenclatura, ou seja, a reino de Deus, trata-se de expressão novíssima, pois não há registro dela no Antigo Testamento. Como eu iniciei falando, não há registro sobre falar do reino de Deus no Antigo Testamento. Só tem essa mensagem, não é a palavra em si, mas a alusão só lá em Adão, onde Adão vivia o reino de Deus. Aquele reino de Deus ali, né? Por isso que tem o primeiro Adão e o segundo Adão, né? O primeiro Adão é alma vivente e o segundo Adão, espírito vivificante, né? Que está falando sobre o primeiro Adão, que vivia com Deus e andava com Deus. Ele é a imagem do homem, que é nós, e ele veio o pecado, né? Alma vivente. E por um homem entrou o pecado no mundo. Então, somente um outro Adão, quer dizer, que foi Jesus Cristo, o Messias, que era tão aguardado em todos os livros do Antigo Testamento, ao ele vir, né, haveria várias profecias em todos os livros do Antigo Testamento, em profecias, livros poéticos, né, os escritos, os quetuvins, os neviins, os profetas maiores e os profetas menores, eles teriam a alusão a este novo reino, que na verdade seria o Messias. E ao Messias chegar, ele traria a palavra que Jesus falou em uma certa vez, que eu acho a coisa mais linda. Jesus disse: bem-aventurados sois vós que vedes o que vossos olhos estão vendo e ouvi o que vossos ouvidos estão ouvindo. Quantos profetas e reis desejaram ver e não puderam, e vós teis o privilégio, né? Então essa passagem eu acho muito linda, quando Jesus ele mostra que
o tão aguardado momento da profecia estava acontecendo. Oh, glória! Você está entendendo? O tão aguardado momento que era justamente isto. A sua palavra passará céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Jamais se ouviu de algo escrito há tanto tempo permanecer inerrante, sem erros. Os evangelhos sinóticos que eu tive aqui conversando, que é o Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, não há erros. Foram escritos em épocas diferentes, tempos diferentes, lugares diferentes, e não há divisão, não há variação de palavra. Ele tem uma exatidão das mesmas histórias. Uns contam histórias a mais ou a menos, mas para completar, diz João, que se cuidasse que se fosse escrito todos os relatos de Jesus, nem o livro do mundo inteiro poderia conter tudo que dele haveria de se escrever. Então, é magnífico a palavra de Deus não ter erros. Se um certo homem falou que se ele fosse escrever um livro e que ele vai fazer a correção do livro, ele encontra erros. O que dirá um livro escrito há mais de 2000 anos e você viajou por momentos, lugares diferentes, tempos diferentes, uns na prisão, outros nas ilhas, fugindo no deserto, passando inúmeras necessidades, um livro que foi queimado centenas de vezes, e este livro permanece o mais lido de todo o mundo, a veracidade, onde Jesus disse: as minhas palavras não vão de passar. Se vós tiverdes ouvido as minhas palavras, rios de água viva fluirão no seu ventre. As minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus, elas trazem a salvação. As palavras de Jesus, elas trazem a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita, que foi agora uma metralhadora. Glória a Deus. Então, este é o reino de Deus. Este é o intuito, a sua palavra, esta mensagem sobre o reino de Deus. Trata-se a expressão novíssima, pois não há registro dela no Antigo Testamento, nem no período intertestamentário, sendo um conceito particularmente exclusivo de Jesus. Quer dizer, não se ouviu em nenhum outro momento falar do reino de Deus, a não ser exclusivamente por Jesus. Com uma pequena ocorrência em João Batista, que nos remete à ideia de um governo ideal, teocrático, que só existiria no paraíso, o lugar original e perfeito, onde existia plena harmonia entre a humanidade e o Criador. E todas as demais coisas. Dessas formas, inicialmente, é preciso entender que há uma grande diferença entre a expectativa humana acerca do reino e a vontade divina a respeito desse mesmo reino. Assim, o reino de Deus significa o reinado ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Entretanto, nesse momento, isso não pode ocorrer pelo simples direito de Deus ser o Criador de todas as coisas, pois o pecado privou-nos de desfrutar de tal governabilidade. Para isso acontecer, é preciso haver recepção voluntária e consequente submissão à soberania divina. É por isso que Jesus veio anunciar o Evangelho, ou seja,
A mensagem que consiste no anúncio de que, através dele, é preciso viver ainda aqui sobre a égide, ou direção de Deus. Os sinais do reino de Deus. A fim de provar às pessoas que o reino de Deus chegara, Jesus realiza os sinais que antecipam, ou seja, mostram que o que significa desfrutar, ainda que de maneira passageira, de um mundo onde Deus governa indistintamente. Em outras palavras, os sinais realizados por Jesus Cristo apontam para uma era, para um mundo onde não há um lugar para doença, nem tristeza, nem angústia, nem dor. Capítulo 7, versículo 21 e 22 de Lucas. Na mesma hora, Jesus curou muito das enfermidades e males e espírito maligno e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide, anunciai a João o que tendes vistos e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, ou o reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus. Se no aspecto físico Jesus assim o demonstrara, do ponto de vista social, em dois momentos de injustificada disputa dos discípulos acerca de qual deles era o maior, ele ensinara que na perspectiva do reino, quem quiser ser o maior deverá ser como uma criança, como se fosse o próprio mestre. Pois aquele que tornar o menor entre eles, esse sim seria grande. Em outra ocasião, ele disse que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais poderá entrar nele. No outro caso, ao disputarem entre si quem era o maior, o Senhor mostrou-lhes novamente que quem assim quiser ser, deveria tornar-se o menor. Por esses exemplos, vê-se uma enorme diferença do que significa ser cidadão do reino de Deus e como se deve viver na dimensão do mesmo reino. Eita, aqui foi pesado. Quem não receber uma criança, como uma criança, o reino de Deus, quem quiser ser o maior, deverá ser o menor. Esse trocadilho de situação, colocando uma criança. Veja bem, eu acho que vale a pena nós ressaltar novamente mais uma leitura a respeito desse ponto. Sobre o aspecto físico, né? Jesus assim o demonstrara do ponto de vista social, em dois momentos de injustificada disputa dos discípulos acerca deles, qual deles era o maior. Ele ensinara que na perspectiva do reino, quem quiser ser o maior, deveria receber uma criança como se fosse o próprio mestre. Pois aquele que se tornar o menor entre eles, esse sim seria grande. Ele ensinara que nas perspectivas do reino, quem quiser ser o maior
deveria receber uma criança como se fosse o próprio mestre. Conclusão: somente o amor nos habilita a viver. Ainda aqui na terra, cumprindo a vontade de Deus, tal qual ele é feita indistintamente no céu. Para isso foi que Paulo instruiu-nos em Filipenses 2, versículo 5 ao 11, a que tivéssemos o mesmo sentimento ou disposição que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de sua glória e tornou-se servo por amor a Deus e à humanidade. Assim ele espera também que façamos de forma voluntária, sem constrangimento, pois o amor nos leva a amar como Jesus nos amou, tornando-se esse ato na maior forma de pregação do Evangelho do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa mensagem sobre o Reino de Deus é uma das mais preciosas, porque ela nos deixa cientes sobre este caminho, sobre o Evangelho a qual devemos compreender melhor. Que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem diversão, mas ele é paz e alegria no Espírito Santo. Não é em comunhão com o pecado que você vai desfrutar das alegrias de Deus, né? Não é querendo ser mais do que outra pessoa, crescer em cima dos outros, que você vai ter o reino de Deus. Se você não receber uma criança, como é que você pode receber o próprio Jesus, o próprio reino de Deus? E aquele que quiser ser o maior tem que se tornar como criança, humilde como uma criança, simples como uma criança. Entenda, a palavra não diz para você ser uma mentalidade de criança, não é isso, é a humildade. Olha, eu aqui sou sincero em dizer, o amor de uma criança em perdoar é algo muito significativo. Você às vezes briga, tem discussão, mas a criança perdoa com facilidade, ela não guarda mágoa. Então assim sejamos nós, não guardemos mágoa, aprenda a perdoar, perdoe aquele que te feriu, perdoe aquele que tanto fala mal de você, porque assim seremos o quê? Filho do Altíssimo e faremos parte do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. Na próxima lição nós vamos ter o reino de Deus já teve início. Que Deus abençoe a todos. Shalom a todos. Em nome de Jesus. Amém.